Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um TheCast. Dessa vez temos uma convidada especial que trata de um tema tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu faço e com o que eu também estou tratando. Mas antes disso, vamos anunciar que estamos com o patrocínio da iCortes Carnes. O menor preço nos melhores cortes. Palmeira, Arapiraca e no estado de Alagoas todo. E vamos ao que interessa. Mas antes disso também eu queria te pedir para você nos seguir. Vai lá no nosso canal, o novo canal no YouTube. Ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Se inscreve e manda para sua galera. Manda para os parentes, para os amigos, para que você possa acompanhar aí os nossos episódios do TheCast. E hoje estamos recebendo aqui ela, Cris Oliveira, que já era para ter vindo, mas chegou o dia, não foi, Cris? Bem-vinda ao TheCast. Gratidão, Jailson. É uma honra estar aqui no TheCast. É uma honra sempre estar com você, bater um papo legal com você, falar sobre carreira, falar sobre poder pessoal, falar sobre crescimento, porque afinal nós estamos nessa vida para crescer, para ser power, para viver tudo que a gente nasceu para ser. Que bom. Cris, eu te conheci, foi uma indicação, uma grata indicação da nossa amiga Aglaé, que esteve aqui. Um abraço para você, Aglaé. E de lá para cá, é incrível. Tem gente que a gente não conhece pessoalmente, mas vai tendo aquela energia crescente. Gravamos, inclusive, uma live, foi sensacional, muito boa. E chegou o dia de você estar aqui. Você está de transição de carreira, mas vamos fazer um apêndice, uma sequência, né, que é a história da ativação do poder. Para a gente fazer uma transição de carreira, melhorar na sua vida profissional, precisa realmente ter uma energia, ter algo a mais. Como fazer, Cris, para a gente ativar o nosso poder? Gratidão aí pela pergunta. Quem pergunta sempre está junto e é massa, sempre a gente poder bater esse papo. Quero registrar aqui o meu carinho por Aglaé, mandar um beijo para essa power, para essa maravilhosa que todos os dias ativa o poder pessoal dela. Muito bom. Como é que a gente faz para ativar o nosso poder pessoal? Primeiro, a gente tem que acreditar na gente. Primeiro passo. Buscar todo esse movimento para saber quais são as nossas potencialidades, os nossos recursos internos, para que a gente possa estar sempre pensando, sentindo e falando de maneira congruente com aquilo que a gente escolheu ser. Então, ativar o poder pessoal é decidir ser quem você nasceu para ser. Muito bom. E isso, na prática, se fazer isso aí, Cris, como acontece? Porque, assim, todo mundo, se você for analisar, gostaria de estar bem em todas as áreas da vida. Sim. E muita gente não consegue, né? A gente sabe disso, tanto que esse trabalho nosso ele tem esse foco de tentar também ajudar as pessoas, levar uma mensagem e tal. Eu tenho muito cuidado entre a teoria e a prática, né? Essa coisa da teoria é óbvio, tudo passa por ela. Você precisa ler, precisa conhecer e tal. Mas, na prática, como é que a gente consegue ativar realmente esse poder? Tipo um passo a passo. O que a gente poderia fazer para que desse certo essa ativação? Na prática, primeiro você tem que respeitar o seu ser. Tem que compreender que você é humano. Não existe esse movimento de você ser 100% em tudo. A prática de ativação do poder pessoal é você se conectar à sua essência, a como você funciona, ao seu jeito de ser, ao que dá certo para você. Cada um de nós somos únicos, temos nossas potencialidades e também temos a nossa sombra, que são aquelas coisas que ainda não foram desenvolvidas ou que ativadas não nos favorecem. Então, quando a gente fala em ativação de poder pessoal, é você minimizar a interferência dessas sombras, é você minimizar as interferências dos diálogos internos que você tem, das historinhas que você conta, que não são reais, que são ilusão sobre você, que são frutos da sua jornada, dos ambientes que você passou, das informações que você recebeu, que a gente chama de heterossugestão, que é a informação... Heterossugestão. Que é a informação que você recebe de outras pessoas, das comunidades, do papai, da mamãe, do professor. Todo mundo teve um professor que falou algumas coisas que marcou a vida, sim, né? Sim. E se você não tiver cuidado, leva aquilo para toda a vida. Exatamente. Né? E isso interfere aonde? Na sua essência. O seu poder pessoal é a sua essência, é quem você é como você funciona, é o seu ser natural. Quando a gente recebe essas interferências externas, a gente vai camuflando, vai poldando, inclusive a gente vai colocando um freio de mão interno para não ser aquilo que a gente é. É aí onde a gente se perde do poder, porque o poder é ser quem você é, a sua essência. Interessante, né? Vamos desmistificando cada vez mais. O poder é realmente você ser quem você é. Exato. Estou falando assim porque quando a gente fala em poder, a
a gente lembra logo de alguém que tem muito dinheiro, que tem um cargo elevado, né? Alguém que... o poder foi ensinado para a gente dessa forma. Sim. Mas você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa comum, não necessariamente tenha que ser bem abastado, que ser rico, e ter o seu poder. É isso que você prega, é isso que você mostra, né? É isso. Nós vivemos em um limite de emoções. Na verdade, a gente vive fazendo autorregulação das nossas emoções quando a gente se desenvolve. Certo. E aí a gente trabalha os nossos potenciais. Porque a alta performance, ativar esse poder pessoal, é você trabalhar essas potencialidades menos as interferências. Tem essas interferências que eu falei para você e tem as interferências que são as autossugestões, que são as verdades que eu vou contando para mim, que nem sempre são verdades sobre quem eu sou, porque eu não busco conhecer a mim mesma. Incrível isso, né? É nesse movimento que a gente atua. Se você for olhar para a grande maioria da população, nesse aspecto, não há uma carência muito grande desse trabalho, de se conhecer, de ativar o seu poder nessa linha aí, porque as pessoas meio que vão vivendo a vida, né? Sim. Existe até uma apologia, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, quando você falou até na sua fala aí de sombra, eu poderia considerar, Cris, que as sombras são os pensamentos negativos. O que vem a ser, de fato? Como é que eu defino essa questão do meu lado sombra nessa história? Além dos pensamentos negativos, que são naturais a nós, né? Nós temos 76 mil pensamentos no dia, cada um de nós. 76 mil pensamentos. Eu acho que tem gente que tem mais. Foi a média da pesquisa. Foi a média da pesquisa, né? Existe um troço chamado SPA, né? É Síndrome do Pensamento Acelerado. Sim. Rapaz, incrível, Cris. Tem hora que eu me pego, porque assim, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Peraí. Essa coisa do eu estou até fazendo uma bateria de exame agora para essa questão do TDAH e tal. Estou fazendo essa... Aos 50 resolvi fazer, né? Muito bem. Porque fui recomendado, inclusive. Autoconhecimento. Por conta de tanto pensamento. Porque a gente pensa demais. E qual é o problema de quem pensa demais? Às vezes pensa muito e faz pouco. Então, isso é uma... Eu toquei nesse ponto. Você falou em 76 mil pensamentos e eu terminei cortando um pouquinho a sua sequência para fazer esse registro, porque... É incrível como a gente, às vezes, se perde nos pensamentos. E daí, 76 mil pensamentos? Isso que você falou é muito pertinente. Nós nos perdemos no pensamento. O que eu e você faz no trabalho de transição de carreira, o que você propõe no Destrave, no TheCast, é fazer com que as pessoas aprendam a pensar. Sim. Ativar o poder pessoal é aprender a pensar corretamente. É ordenar os seus pensamentos, ordenar o seu conhecimento, ordenar as suas ações. É isso que faz as pessoas terem sucesso, é isso que fazem as pessoas serem power. Voltando para os 76 mil pensamentos, 80% são negativos. Caramba, velho. 80%. Faz a conta aí, Cássio. Tu que gosta de matemática, é engenheiro ele. Faz aí. 76 mil, 80%. Diga aí, pensamento negativo. Mais do que 560. Não é, velho? Olha, 80%, ou seja, a maior parte dos nossos pensamentos são negativos. Isso. O que a gente faz é ensinar você a quebrar o padrão negativo. Entendi. Porque nós temos 20%, desses 20% que nos restam, 10% são positivos e 10% são neutros. Por isso que a gente sempre utiliza a técnica da meditação nos nossos processos. 10% são positivos e 10% são neutros. Caramba, velho. Aí só ficou 10% para que preste. Exato. Vê, né? Aí tem gente que tem uma energia ruim, aí pega esses 10 e estraga. Aí ferrou. É aí onde está a gestão da sombra, vamos dizer assim, a autorregulação das suas sombras, agora, que foi a sua pergunta inicial. Né? As sombras são as nossas partes que não foram evoluídas ainda, não estão desenvolvidas, mas que em alguns momentos elas são recursos importantes, que elas podem contribuir, inclusive, com o nosso avanço, com a nossa carreira. Elas fazem parte do processo. O que a gente ensina é você pensar, reconhecer e entender as suas potencialidades e acolher as suas sombras. Assim você se integra. Assim você entende que você é o ser. Assim você se integra à sua essência. E assim você ativa o seu poder. Aí você entra em uma linha de vibração acima da neutralidade, que é a coragem. E aí você sai das emoções que diminuem você e diminuem o seu poder pessoal. Linha de vibração acima... Da neutralidade. Da neutralidade. Veja só, cara, esse episódio tá bem rico de conhecimento. Eu estou aprendendo mesmo. E interessante,
Cris, que na sequência da sua fala, para a gente que lida já, né, nessa área, a gente vai vendo lógica nisso. Porque é meio que a gente vai juntando o quebra-cabeça. Sim. A Cris é administradora de empresa, especialista em gestão de pessoas, né, e tem um trabalho de desenvolvimento humano. Por isso mesmo que ela está aqui tratando desse assunto. E é interessante que a gente vai juntando o quebra-cabeça e vai vendo. Então, na sequência, ativar o poder, reconhecer que tem um poder, é você não desprezar o que tem, o que de fato tem, inclusive as coisas negativas. Exato, perfeito. É porque, assim, a gente é tentado muito a meio que querer somente ter coisas positivas. E não é o caso para nenhum ser humano nessa terra, não é assim? Exato. A partir do momento que você passa a ter conhecimento desses pontos negativos todos e tratá-los, aí sim você começa a ter o seu poder em dia. É assim? Isso. Você desenvolver o autodomínio sobre os seus pensamentos e as suas emoções. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é neural, é químico. Você vai acessar todas as emoções. Nós temos 5 emoções primárias: medo, raiva, alegria, tristeza e o nojo. Caramba. Então, todo ser humano vai acessar essas emoções. Hoje eu não estou lembrado, não, assim, mas eu não estava lembrado, não. Mas ele nos protege, inclusive, de pegar doenças, ele nos protege de contaminação. Tá. Senão a gente comeria comida estragada e outras coisas a mais. Então, são emoções primárias. Só que isso é neural, é químico, é fisiológico. Tá. O sentimento é o segredo. O sentimento é o sentido que você dá à emoção. Então, Daniel Goleman nos ensina que toda emoção que a gente acessa... Sentimento e emoção. Olha só, gente. Isso aqui é uma aula, viu? Sentimento e emoção. Sentimento versus emoção. Eu gosto do Daniel Goleman, né? O pai do quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional, exatamente. Então, siga. Sentimento e emoção. Você falou da emoção, das 5. Aí os sentimentos. O sentimento é o sentido que eu dou à emoção. O Daniel Goleman nos ensina, nos experimentos científicos que ele fez, que nós temos, fisiologicamente, apenas 3 minutos de acesso a uma emoção primária. Tudo que a gente sente depois de 3 minutos, sou eu e você que alimenta. Caramba. Vamos lá. Na prática, eu tenho medo. Isso. Aí, nesses 3 primeiros minutos, eu faço uma leitura e fico um pouco aterrorizado, tal. Depois disso, o meu sentimento ele pode ser moldado. Eu posso fomentar, fortalecer, ou eu posso administrá-lo. Isso? Exato. Você vai reconhecer a emoção. Oi, medo, eu sei que você está aí. Caramba. Qual a razão de eu estar sentindo esse medo? Aí você vai investigar. Isso é uma verdade? Qual a evidência que eu tenho sobre isso? E aí você vai dar um novo sentido ao medo. Entendi. Você vai dar um novo sentido a essa emoção. Você vai direcionar. Vai direcionar. Caramba. Interessante, Cris. E aí eu vou passar aqui um testemunho, nada combinado, obviamente. Sim. Eu gosto de podcast por isso, porque a gente vem aqui, senta, tem um tema e vai rolando, e a gente vai vendo e tal. E, obviamente, que fruto de uma vivência, de uma experiência e de um estudo do convidado, no caso aqui você, isso que você está dizendo tem total sentido. Eu hoje acordei, não vou entrar em detalhes, óbvio, e eu tinha um motivo para estar triste. Eu tinha um motivo até para não ter vindo. Caramba, passei um tempão pensando, não, sabe aquela coisa, travando, e fiz exatamente isso que você falou. Não foi em 3 minutos, acho que foi mais tempo, mas em um dado momento, espera aí, eu não vou aceitar isso. Muito bem. Eu vou me levantar e eu vou tocar meu dia, e vou fazer minha barba aqui, vou me arrumar e vamos embora, e é a vida que segue, e a gente vai tocar com energia. E foi na hora que eu ativei... o seu poder pessoal. Exato. Digo, eu vou e acabou, vamos embora. Exato. Porque... isso não é privilégio nem demérito de ninguém. Todo mundo tem seus pós e suas contas na vida, né? Ninguém. Por mais que a pessoa tenha condição, possa. Recentemente, a gente viu a notícia essa semana, ontem, o Roberto Justo, um cara conhecido, um cara extremamente socialmente bem colocado, com grana e tudo, com CA, né? Com câncer, é uma coisa que ele vai se cuidar e tal. Eu quero dizer o seguinte, que tudo chega para todos, bom e ruim. E essa história que você falou aí, essa parte, ela é fundamental e é verdade. Ativar o seu poder. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha tudo para estar para baixo, nem vi. Disse que nada, eu vou tocar o dia hoje com fogo, com sangue no olho. E estou aqui, graças a Deus, primeiramente, e essa condição que Ele, o próprio Deus, nos deu, que é de você ativar. E essa questão científica que você citou aí, até com base no Daniel Goleman, de que o sentimento você tem...
E aí, a partir dos 3 minutos, ou a partir de um dado momento, você vai dizer o que você vai fazer com ele. Exato. Foi o que eu fiz. Caramba, Cris, já te agradeço. Nossa. O nosso episódio vai demorar mais, mas se parasse aqui, eu já ganhei o dia, já tinha ganho o dia. Muito que bom. Maravilha. Muito Gratidão por trazer a sua experiência pela manhã, porque isso prova o tal do passo a passo. Do passo a do passo a passo, é. de você perguntar, dar um novo sentido e dar uma nova direção. Uma nova direção. Não estacionar. E é interessante, eu faço outro adendo. Esse tema, aqui para nós, você sabe que para algumas pessoas é meio que blá, blá, blá. Sim, né? sim. É normal, Sim, e a gente não sim, ignora. natural. Eu conheço gente, não, rapaz, o cara vai para palestra, ouvir esse Natural. negócio. Coach, psicólogo, essa é a galera que faz mentoria, tudo é uma chaleira do caramba. E eu hoje tenho plena consciência, e eu sou dessa área, eu fui professor de RH, enfim. Tudo bem, a gente respeita para quem não, mas, meu amigo, você pode ser cético, você pode ser descrente, você pode ser ateu, você pode ser razão até o talo, mas é gente. Eu quero ver quem é que nunca chorou, quem é que nunca foi pego com uma dor, quem é que nunca precisou. Você pode até tentar fugir, né? Ativar seu poder em outra direção, né, Cris? Não tem Porque problema. tem as coisas que vão anestesiar você. Tá, fala nisso agora, por favor. Né? Foi maravilhoso. Você puxou aí esse gancho. Gostei. Né? Então, você que não acredita, irmão, um abraço, eu respeito também. Agora, o segredo é o seguinte, que todo mundo tem sentimento e coração, não tem jeito. Não entendeu? tem Você jeito. pode ser de aço, você pode ser o que for, mas é isso mesmo, uma hora você é pego aí com um baque, né? É melhor você pedir ajuda. Melhor. Porque toda doença que se instala no nosso organismo, você trouxe o exemplo do Roberto Justus, são emoções que não são tratadas, não são expressadas. Incrível, eu comprei um livro agora, toda doença tem lá até assim, queda de cabelo, tem uma razão. Exato. Não é? É impressionante, eu devia ter até trazido para citar alguns aqui, mas você lembra disso aí, toda doença tem uma raiz. A causa emocional, dessa, né? porque o nosso corpo ele é perfeito, funciona muito bem. E foi maravilhoso você falar sobre Deus, porque eu sou uma conexão com Ele única, total. Quem não crê em Deus, um abraço, mas aqui a gente crê totalmente. E lá Deus no Método Deus. Power eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, olha, só quem tem poder é Deus. Pronto, boa. Ok? Só quem boa. tem poder é Deus. O poder que a gente trabalha é ativar essa chama power que existe dentro de nós, que foi nos dada por Ele. E o livre-arbítrio é o nosso verdadeiro poder de autorizar que Ele realize através de nós. Que bênção. Isso é ser power, entende? Então, como é que a gente se anestesia na vida? Ignorando a realidade, buscando outros recursos para fazer aquele efeito anestésico. Isso, na dor que eu sinto, mas eu não respeito. Não respeita e não vai ser resolvido. E tem que aprender a respeitar a dor. Tem que aprender a sentir a dor. Tem que aprender que faz parte do processo. Tem que investigar essa causa. Tem que buscar a razão dessa sua história. Sabe uma coisa, Cris, que a gente observa muito? É a história do faz de conta. Né? Muita gente faz de conta que não está vivendo aquilo. Sim. Muita gente faz de conta que não está passando. E, em tese, naquele momento do faz de conta, até que aparentemente está resolvido, mas não está. Não. Sabe alguém que vive cantando e rindo, mas na verdade não está cantando e rindo? Eu conheço gente assim, que você olha assim e diz, caramba. Já vi situações, depoimentos de pessoas, inclusive pessoas próximas, assim, que você olha assim, não tem quem diga que a pessoa tem a vida que tem. Não tem quem diga que a pessoa sente o que sente. Por quê? Aparentemente está bem, está rindo, está não sei o quê. Mas lá dentro, e aí é onde eu penso que esse seu trabalho é de fundamental importância, porque mexe e ativa algo que está dentro do nosso ser. Não é na aparência. Porque a aparência a gente até que resolve, né? Tem uns botox bons aí, né? Tem uns botox, tem umas escovinhas legais. Tem lente, tem implante. Tem lente, tem implante, tem roupa bonita e tal, que aí deixa a pessoa agora ir lá dentro. E lá dentro? Lá dentro só com mergulho profundo. Só você mergulhando. Foi maravilhoso o que você falou, da pessoa mascarar a sua realidade, trazendo um sorriso no rosto, mostrando uma vida que não é a real, para não assumir que precisa de ajuda. Pessoas sempre vão precisar de pessoas e a gente sempre vai precisar de ajuda. E um trauma, quando ele se forma, mesmo que você esteja dormindo e que o cérebro não permita que você sinta, porque quando a gente tem um impacto emocional muito forte, uma dor muito forte emocional, cria-se um trauma, uma trilha neural que nos causa dor. Só que conscientemente você não sente. Entendi. E aí isso vai para outro lugar. Vai para um órgão no corpo, vai gerando as doenças. Então, quando você está dormindo, a sua mente inconsciente não dorme.
A dor continua lá. Só que para proteger você, para fazer você sobreviver, o que é que acontece? Sim. Ela deixa você sem ter consciência do que está ali. Quando você mergulha profundamente no seu ser, quando você vai buscar as causas de estar dando círculo, voltas na mesma situação na vida, de não estar avançando, não estar prosperando, não estar se autorrealizando, não ter bem-estar, não ter relacionamentos saudáveis, não ter conexões boas. Quando você vai buscar essas causas, essas razões, você vai acessando os traumas que foram gerados em algum contexto da sua história. E aí é onde você se liberta, é onde você destrava e deixa com que o seu poder pessoal expanda, a sua essência floresça, usando, na verdade, os seus dons e seus talentos essenciais que não foram formatados por opinião de outras pessoas, mas que são acessados por você. É isso que acontece na prática. Que massa. Cris, quando a gente fala em transição de carreira, que envolve tudo isso que a gente tem falado até agora, existe um item que a gente vai direto com a palavra mais usada, que é a procrastinação. É que muita gente é tentada, é levada, assim, é meio que uma trava. E é incrível como isso eu tenho observado, que muita coisa nas nossas vidas, e às vezes a gente julga muito e acusa, achando que é porque só a pessoa quer. Não, fulano é assim porque quer, fulano é assim, e não é tão bem assim, né? Porque, imagina, eu não acredito que tenha gente que esteja atolado, afundando no abismo, tudo dando errado, e a pessoa vendo, e aí não age só porque não quer. Não é só porque não quer. Esse aí eu respeito muito, sabe? Já fui, uma época atrás, não julgador, mas pelo menos ignorante de conhecimento quanto a isso. Hoje eu percebo que... Então, quem procrastina tanto ao ponto de não conseguir fazer uma gestão da sua carreira, Cris, o que fazer? Ao seu ver aí, nesse método Power seu. Primeiro, vamos desmistificar a procrastinação. Procrastinação é algo natural ao nosso cérebro. É natural. Por quê? Porque ele foi programado para sobreviver. Então, existe um mecanismo na sua mente, no seu cérebro, que já faz naturalmente você procrastinar. Todo ser humano procrastina, inclusive eu, que sou power, em algumas situações procrastino. O jogo é você dominar a sua mente, dominar essa mente inconsciente, enganando essa mente, criando novas trilhas neurais. Aí você tem que se conectar à sua causa, ao seu porquê, à sua missão de estar aqui. Quando você se conecta à sua causa, ao seu porquê, você vence a procrastinação. Porque há um objetivo final que é maior do que você. E você descobre isso quando você ativa o seu poder pessoal. Por quê? Porque a sua essência vai estar sempre lhe pedindo mais. Ela vai estar sempre colocando você em movimento. A ativação do poder é essa conexão maior com Ele, com Deus, que é tudo o que há, é tudo o que é. Então, você nasceu para viver de forma ilimitada. Então, o primeiro movimento de ativação de poder é suspender o julgamento, suspender a crítica e suspender a vitimização. Esses são 3 bloqueadores de poder. Se vitimizar, culpabilizar alguém ou se culpar, criticar as pessoas. Eu tenho uma mestra que me ensinou, ela diz assim, que tudo aquilo que a gente critica no outro, possibilidades, ela fala, podemos imaginar que falta na gente. Caramba! Cris, repete, por favor. A sua mestra tem razão. Repete. Tudo aquilo que a gente critica em outra pessoa, podemos imaginar que falta em nós. Então, é importante você ter compaixão pelo outro e suspender esse julgamento. Quando você não julga, quando você não critica, quando você não se vitimiza, em que local você está? No presente, na sua vida, com a sua essência. E aí você está totalmente na ativação do seu poder pessoal. Porque não tem nada a ver com você. Desculpa. É sobre o outro. É sobre o que você veio fazer aqui para contribuir com o outro. Uma coisa que acontece muito com as minhas alunas é que elas entram no processo de desenvolvimento, no programa, né, de evolução, e elas começam a perceber que o processo não é sobre elas, mas sobre a contribuição que elas vieram fazer aqui. O poder pessoal existe para você transbordar na vida das pessoas, para você respeitar as leis universais. Primeiro você doa, depois você recebe. Primeiro você transborda, depois, por acréscimo, vem as demais coisas. E aí você tem que respeitar a lei da causa e efeito. O que você está semeando, o que você está plantando. Então, ter poder pessoal é você estar autoconsciente de quem você é e das suas ações. E trabalhar esse domínio da sua mente, dando os comandos certos para
você ter uma vida plena. E foi muito legal quando você falou assim, a pessoa poderosa acha que é porque é muito abastada de bens, porque existe a questão do poder, da autoridade que lhe foi dada para você designar alguma missão. Sim. Existe esse poder. As prerrogativas, Que é as prerrogativas da função. Isso, é quando você exige tomada de decisão, isso foi lhe dado por mérito, por competência. Mas sobre esse poder que a gente fala, é sobre o poder de você ser livre, de você escolher o seu estilo de vida, de você escolher o que é sucesso para você. Por exemplo, eu tinha uma carreira de executiva. Trabalhava em multinacionais, né? Desenvolvia muitas pessoas, ativava o poder diariamente de outras pessoas para gerar recursos e lucratividade para as empresas que eu trabalhei. E eu honro demais essa história. Mas poder, para mim mesmo, hoje, é ter o domínio da minha agenda. É poder, por exemplo, ontem meu filho estava doente e eu poder cancelar toda a minha agenda para cuidar dele sem temer o risco de ser desligada da empresa. Perfeito. Porque isso já aconteceu comigo. Sim. Entende? Então, para mim, felicidade é ter uma vida tranquila, é deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Eu tenho uma consciência de que nada vai me faltar, porque eu promovo o bem. E eu estou cuidando, primeiramente, dos meus, do que é mais importante para mim. Valeu muito a pena a minha jornada. Honro demais a minha história, aprendi muito, me formou, me fez ser a profissional que eu sou, mas eu sou muito humana, entende, Jaelson? Perfeito. Então, não fazia parte do meu contexto estar em universos que o número prevalece ao ser humano. Entendi. Porque não foi assim que eu construí os meus resultados. Os meus resultados foram construídos porque eu sempre pensei no outro e como eu podia ajudar os meus colaboradores, as minhas lideradas, a chegarem nos sonhos delas. Que massa, Cris. Você falando assim, e eu estava ensaiando aqui uma pergunta a fazer, e você endossou de maneira assim, interessantíssima a pergunta que eu ia fazer, a reflexão, né, uma provocação. Baseada na sua história. Imagine só, eu também transito muito, digamos assim, nos dois lados da moeda. No lado business, no lado negócio, no lado número, no lado receita, no lado, enfim, que é uma realidade do mundo capitalista. Sim. E transito também na questão humana, na questão das pessoas, na questão do bem, na questão do propósito de vida e tal. E o que é que eu, às vezes, eu acho de tão desafiador é esse equilíbrio entre a realidade do mundo, a realidade fatídica, né, de como a banda toca, principalmente no mundo dos negócios, e a realidade, digamos, das vidas de cada pessoa. E eu tenho muito cuidado para não pintar um cenário, uma ideia romântica de que o mundo é cor-de-rosa, de que a gente tem que promover o bem, tal somente, tal. E, na verdade, pintar essa realidade e, de fato, não ser bem aquilo para quem entra no mercado de trabalho. Então, esse equilíbrio, essa consciência é muito importante, sabe? Isso, inclusive, eu tenho tentado fazer muito com meus filhos, para que eles entendam e encarem e enfrentem o mundo de uma maneira, porque, no fundo, na operacionalidade do dia a dia, o mundo é muito cruel. Né? A realidade das empresas, tal, assim, essa coisa do número, como você bem colocou na sua realidade de vida, de que você não quis enxergar a vida, né, apenas como número, mas sim. E aí falei tudo isso para dizer assim, como a gente chegar, Cris, dentro desse método que você trabalha, dessa consciência, do que hoje você faz, do que você promove hoje com as pessoas que te acompanham, que te seguem, as suas alunas, seus alunos, como fazer para a gente distinguir de forma equilibrada essa realidade entre a prática do mundo mesmo em si, né, a realidade das empresas, dos negócios, da vida pública, da política, enfim, de tanta coisa, e a realidade de vida pessoal, como eu conviver, transitar, é meio assim, como é que eu consigo ter paz em meio à guerra? Uau! Pergunta power! Essa é a minha curiosidade. Eu adorei a sua pergunta. Muita gratidão por essa pergunta, porque durante a minha jornada, na minha carreira, muito tempo as pessoas questionavam muito o meu estilo de gerir, porque eu sempre fui pessoas. Sim. E eu nunca deixei de entregar números.
Os meus resultados sempre foram muito expressivos. E eu quero honrar e agradecer a todas as minhas lideradas, a todas as pessoas que estiveram comigo nessa jornada. Porque foram através delas que nós geramos esses números muito expressivos. Perfeito. E a sua pergunta é muito pertinente, porque a maioria das pessoas que me seguem e me contratam são empresárias. Quando não são empresárias e empresários, são empreendedores e empreendedoras. Perfeito. Tem algumas pessoas que estão na carreira, né, intraempreendendo na empresa, buscando promoção, buscando uma ascensão profissional, buscando assumir outros desafios dentro do mundo corporativo, porque o empreendedorismo é você assumir o desafio de gerar riqueza e abençoar outras vidas, gerar emprego para essas pessoas, impactar a sociedade e, com isso, impactar o mundo com o seu servir. Já a pessoa que intraempreende é a pessoa que está impactando com o servir dela o crescimento dessa empresa que impacta toda essa sociedade. Perfeito. Então, os dois movimentos são importantes. Como é que a gente faz isso na prática? Como a gente não romantizar isso? É muito necessário a gente entender que os negócios, para sobreviverem, para a gente abençoar outras vidas e para gerar o impacto que a gente quer gerar na vida, vai necessitar do lucro. Não é só faturamento, é lucro. Perfeito. Porque faturamento não é lucratividade. Você pode faturar muito e permanecer com o mesmo lucro, se você não está antenado às informações do mercado e se qualificando. Faturar muito e ter prejuízo mesmo. Está no vermelho. Também. Né? Porque falta estratégia, pode estar mal distribuído o seu movimento tático também dentro da operação, e você pode não estar investindo em uma operação mais tecnológica, com processos mais bem desenhados, mas o segredo do sucesso, mesmo você tendo bons processos e tendo a melhor tecnologia para avançar na sua empresa e também na sua carreira, utilizando os recursos que você usa como ferramentas, é você ter pessoas competentes e felizes. Então, o número, ele vem todas as vezes que você dá oportunidade às pessoas de crescerem. Então, primeiro, você acredita nas pessoas, você ensina as pessoas, você desenvolve as pessoas, depois você vai ter o resultado. Lembra da lei da doação? Primeiro você doa, depois você recebe. Perfeito. Causa e efeito. Perfeito. E tem um outro movimento muito importante que a gente tem que ressaltar aqui. Você não desenvolve quem não quer ser desenvolvido. Então, não tem romance no mundo dos negócios. Quem quer crescer, cresce junto a você. Quem não quer crescer, vai ser promovido para uma outra realidade. Entende? Gostei. No mundo do desenvolvimento humano é a mesma coisa. Eu liderei várias equipes, vários times, e eu sabia fazer o processo da demissão com mais tranquilidade. Por quê? Porque eu já tinha feito tudo o que tinha que ser feito pela pessoa. E a pessoa já entendia, ela não quer. Tem pessoas, Jaelson, que vão passar por essa existência, por essa vida, e não vão viver. E não vão desfrutar do melhor. E é lamentável. Elas nem vão transbordar na vida porque elas têm preguiça. Elas se economizam. Elas não querem pagar o preço da evolução. Elas se limitam. E lembra que você falou assim, Cris? Mas, às vezes, a pessoa não está ali porque ela quer. Ela está vivendo uma fase difícil e a gente não tem que julgar. Sim. E isso tem a ver com empatia. Porque você só pode ajudar quem quer ajuda. Então, primeiro, você vai entender, porque a empatia tem 4 dimensões. Não é só um processo de eu entender o que o outro está sentindo ou me comover com o que o outro está sentindo. Primeiro, eu tenho que entender o padrão de comportamento do outro. Sem eu entender a sua mentalidade, o seu padrão de comportamento, eu não consigo ser empática com você. Então, eu saio do meu mundo para entrar no seu mundo. E aí eu vou entender qual é a sua dor e que nível de desafio você tem. Por isso que você sente essa dor. E só então eu entro no processo de empatia. Como eu posso contribuir? Porque, às vezes, contribuir é você não fazer nada. É verdade. É você deixar o outro viver a experiência de passar pela dor. E aí ele destrava, porque ele vai ter a gota de consciência necessária para se autocurar. Se autocurar daquela posição, daquele nível de consciência. Não estou falando nem de cura emocional. Estou falando de elevar a sua mente para você ir para um novo tipo de percepção do mundo. Porque a forma como você enxerga o mundo é o mundo que você enxerga, já dizia Dulce Magalhães. Boa, que é uma filósofa que nos ensinou muito falando sobre como o foco define a sorte. A forma como você enxerga o mundo... é o mundo que você enxerga. É o mundo que você então, enxerga. Eu tenho que aprender a conhecer como você, Jaelson, enxerga o mundo. Verdade. E assim eu me conecto com você. E só assim eu posso contribuir com você. Então, veja, a nossa conexão é poderosa. Por quê? Porque nós nos conectamos com um processo de destravar alguém para ser feliz na sua carreira. E carreira é vida. Então, a forma como você enxerga o mundo
parece com a forma como eu enxergo o mundo também. Muito. E aí a gente consegue evoluir. No mundo dos negócios, isso também funciona em uma outra linguagem. Certo. A forma como eu enxergo a estratégia é a estratégia que eu executo. Perfeito. Então, eu como líder, como diretor, como CEO, porque o CEO cuida da operação, como dono de uma empresa, tenho que entender ou transmitir a forma como eu enxergo o meu negócio para os meus colaboradores. E eles têm que entender e enxergar a estratégia que eu construí. Incrível, Cris. Tem muito a ver, e eu vou tocar aqui num item que para muitos é até, digamos, blá, blá, blá ou coisa parecida. Mas eu, particularmente, acredito, e olhe que eu transitei muito no mundo dos negócios, das formas mais difíceis, na crise, em um momento de extrema crueldade, com pessoas extremamente amargas, mal resolvidas, enfim, isso é um tipo de experiência. Sim. Falar da outra. A outra também é da experiência de pessoas extremamente dóceis, conscientes, que se conecta por esse propósito também e tal. Então, vamos falar dos dois lados da moeda para chegar na conclusão do item que para muitos não é legal, não tem sentido, mas que, de fato, hoje eu vejo que faz sentido mais ainda, que é o da felicidade. É incrível como tem empresas, inclusive, eu conheci uma pessoa agora em São Paulo recentemente que ela ministra o curso sobre felicidade. Vai ter até um fórum agora, né? Um fórum topado aí sobre felicidade, que alguém acha blá, 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 invenção e tal. Bom, depende de como você quer interpretar. O certo é que pessoas felizes impactam, inclusive, no resultado do número. Totalmente. 36% a mais. 36% a mais. Em nível de investimento, de retorno, de ROI, quando você investe no desenvolvimento desse colaborador e traz para ele um movimento de bem-estar. Ora, se você passa mais tempo no seu trabalho do que na sua casa, onde você tem que estar bem. Como é que eu vou ter ideia? Como é que eu vou inovar? Como é que eu vou acessar a minha parte criativa se eu estou sob pressão, sobre estresse, gerando cortisol o tempo todo no meu corpo? Se eu nem me entendo ainda, se eu ainda não tenho um nível de consciência de profundidade nem para acessar quem eu sou. Como é que eu vou chegar num nível de consciência para acessar a tua estratégia, porque você quer que eu faça? Se talvez a minha causa seja só o dinheiro. Porque se eu faço as coisas só pelo dinheiro, eu estou no lugar errado. Aí eu ainda não sei disso. Então, primeiro eu desenvolvo o meu time, que é o que a Aglaé faz muito bem na empresa dela. A Aglaé é sagaz, ela é inovadora, ela enxerga longe. Primeiro eu desenvolvo meus colaboradores, eu elevo o nível de consciência desse time, esse time voa comigo. E eu vou com esse time. Está todo mundo no mesmo Boeing. Perfeito. Então, eu tenho que desenvolver as pessoas para alcançar o meu nível de consciência. E sem medo de perdê-las, porque a gente não se desconecta de quem faz a gente crescer. Caramba. É assim que a gente trabalha. Desenvolvimento humano é assim. Todas as pessoas que eu desenvolvi estão conectadas comigo. Elas são roteiros, são os powers. Foram os meus primeiros clientes. Perfeito. Tudo isso é fruto de legado, de construção, de ser quem você é. Então, eu não abri mão de ser quem eu era, como gestora, como líder. Eu não abri mão de tomar um café com uma gerente minha ou com um gerente meu e perguntar a ele como é a sua vida, o que você faz, o que seu esposo faz, como é que você gosta de viver, qual é o seu hobby. Caramba. Primeiro, eu procurava saber quem era a pessoa e quais os seus sonhos. Onde você quer estar daqui a 1, 2, 3 anos? Eu não tinha nenhuma formação em coach, mas eu já fazia coach. Porque coach, gente, é uma metodologia. É um método que organiza um conhecimento para você acelerar mais rápido o resultado de alguém. Pronto. Só isso. Aí há quem pense, né, e já tem aquela discriminação de bate pronto, né? Sim. Todo enrolão. O cara é vendedor e não sei o que e tal. Não. Incrível, né? Aí, eu até faço um adendo aqui. É interessante como uma boa parte, né? Não vou fazer aqui uma generalização. Como uma boa parte das pessoas que não só discordam, não aceitam, não concordam, mas também criticam, quando você vai olhar, a vida da pessoa é um estado de carência, né? Você vai ver que a pessoa... E quanto mais crítico for, quanto mais for combatente, militante em determinados pensamentos, mais é problemático. Vamos lembrar da minha mestra? Bora. Quanto mais militante você for, mais falta em você. Mais falta em você. Isso. Não é? É. Quando eu aprendi isso, poxa, que você Caramba, está criticando demais. Mulher, vai buscar em você o que está faltando. Foca em você. E eu vou lhe dizer mais. E isso eu tenho como um exemplo pessoal. Em dados momentos da minha vida, quando eu estava meio que contundente a determinados assuntos, e assim, é meio que com o meu achismo lá em cima,
que o que eu acho era a verdade absoluta, depois eu fui olhar direitinho e disse, por que eu acho tudo isso? E onde é que eu vou chegar com isso? E o que eu estou ganhando com isso? Não é. Aí eu descobri, disse, rapaz, eu estou fazendo... Sabe uma coisa, você se olhar no espelho e se achar um idiota assim? Caramba, realmente eu estou fazendo esse papel. E tá bem feito, viu? É um papel de idiota, de imbecil. Muda, velho, muda a rota. Então, assim, melhor do que você ser esse militante crítico, né, de achar tanto achismo, vai rever e fazer aquilo que você pode fazer de melhor. Né? Porque, no fundo, não dá resultado nenhum. Que tal ser feliz? Que tal ser feliz? Né? A lei Melhor do ser mínimo feliz. esforço nos ensina isso. É. Abra mão de ter que ter sempre razão. Escolha ser feliz. Tem até uma metáfora, né, de um sábio com um aprendiz, que o aprendiz perguntou a ele, porque ele era longiva, o que ele fez para viver tantos anos, como é que ele fazia para viver tanto tempo. Ele fazia que ele disse que nunca entrava em brigas, em conflito com ninguém. E aí esse aprendiz foi discordando. Ele, você tem razão, você tem razão. Ele estava ensinando para essa pessoa que Perfeito, ele estava ali, perfeito. no mundo dele, na felicidade dele, no ser dele, na plenitude. Porque, olha, Jaelson, não tem nada mais poderoso do que quando você se conecta, entra em um estado de meditação e fica com você mesma. Caramba. Não tem nada tão poderoso. Porque na hora que você medita, você silencia, você dá uma pausa. Não é que você pare de pensar, mas você diminui a frequência cerebral e você abre um vácuo na sua mente. Um espaço mental, eu gosto de chamar, um vazio mental para você acessar quem tem o poder. Perfeito. Então, nos seus movimentos de bem-estar, na sua meditação, você abre esses espaços mentais para receber novas informações, para intuir, para sentir o mergulho da grandeza de ser quem você é. Que massa. Aí você não precisa de mais nada. Cris, deixa eu fazer, vou aproveitar esse dar esse exemplo aí, dentro do que a gente está colocando, para esse momento que vivemos, ainda estamos vivendo, Sim. que é o ano 2022, né? Estamos num ano extremamente atípico, né? Com grandes eventos, inclusive vem aí a Copa do Mundo, enfim, que saímos de uma pandemia, e teve a eleição, que é um movimento, que foi um movimento muito atípico, né? Sim. Eu acompanho a eleição há muitos anos e sempre fui partidário, sempre tive presente. Esse ano eu fui extremamente apático, né? Estive bem, mas acompanhando. Sim. E isso que você falou aí, dessa meditação e essa coisa do sábio, caramba, encaixou direitinho com o que eu tentei fazer e consegui. Também. Nessa eleição. Mantive, eu não briguei com lulista, não briguei com bolsonarista, não briguei com ninguém. E chegava aqui e ali, não sei o quê, toda vez, porque primeiro que eu já me conheço também. Sim. Sou um sujeito extremamente emotivo. Para a briga acontecer é de um minuto. Rapidinho. Então, rapidinho. Então, eu já sabendo o que acontecia, já sabia o que é que um e o outro pensam. Muito bem. São dois extremos. Eu vou para onde eu vou. Assim, não vi também razões assim, relevantes para dizer, não, X ou Y, podemos dizer A ou B, porque o B termina aqui, né? Assim, X ou Y, né? Não, X ou Y é melhor ou pior? Não tem. Então, o que foi que eu fiz? Fiz isso que o sábio ensinou. Muito você bem. tem razão. Chegou aqui um bolsonarista e você tem razão. Você tem razão. Terminou isso, maravilha. E o cara... Aí chegou o petista também, espuma. E no vapor, você tem razão. Terminei, tranquilo. Não briguei com ninguém. Olha, pensa numa eleição boa, Cássio. Terminei sem brigar. Foi não? Terminamos sem brigar com ninguém. E aqui sentou gente de boa. Feliz. Família minha, tenho familiares meus que estão assim possuídos, morrendo. É neguinho, um morrendo de um lado, morrendo do outro, e não sei o quê, e quer briga. Eu não quero briga com ninguém. Essa coisa, pense no que você acabou de dizer, ser um exemplo factual meu, em que eu terminei, e estou nessa ainda. Muito acabou, bem. A vida continua. Eu vou acessar o meu poder, eu vou usar Perfeito. Eu vou usar a sua ferramenta, né? Muito bem. De acessar o poder e viver, porque assim, cara, não vale a pena. Você vê tantas brigas que a gente observa e que no final não valeu a pena. Porque assim, você brigou tanto por um negócio que no final, vamos dizer que você foi e ganhou. A sua briga foi gloriosa, né? Não foi inglória. Você foi lá e teve... Sim, ganhou o quê? Né? O que é que aconteceu no final? Sabe um 0-0, aquela sopa de chuchu que não dá em nada? Então, rapaz, então não vai. Então, esse exemplo que você deu, ele é extremamente cabível, extremamente interessante. Então, Cris, para uma transição de carreira, pessoas que resistem a esse tratamento, a olhar para dentro de si,
acessar o seu poder, que como você está colocando, e eu estou achando interessante, e acho que muita gente que está nos assistindo e que vai assistir ainda precisará entender melhor o que é isso, porque quem não ouviu ou quem escuta, meio que parece um negócio assim meio... De maluco. Né? Negócio de maluco, um negócio meio espirituoso, assim, meio... E esse negócio de acessar poder, essa mulher, eu acho que ela mexe com bruxaria e tal. E não mexe não, gente, ela é normal, viu? Quem sabe, né? Quem sabe também, né? Quem sabe? Ela com a panelona assim, mexendo, né? Mas aí, por isso que eu tô falando e volto a fita para falar do acessar o seu poder, para ter essa condição, capacidade, né? Ter essa musculatura de fazer uma mudança na vida, como uma transição de carreira. Pessoas que resistem tanto, ao seu ver, em algum momento poderá ainda ser quebrantado e mudar e, de repente, descobrir que tem um poder, que tem uma força e mudar de rumo? Sim, sim. Todas as pessoas vão viver o seu processo. E quando você falou da polaridade agora, né? Sim. Da polaridade, nós temos também Não vou querer saber que você votou, pelo amor de Deus, viu? Assim, porque senão vai aquecer o fogo aqui, né, Cássio? Ai, Maria, né? Esse nem é o meu tema, nem a minha paixão. Ainda bem, né? Ah, bem-vinda ao clube. Nem é o meu tema, nem a minha paixão. Nem quero saber, Nem viu? quero saber. Tá bom. Eu só quero lembrar, para a gente nunca esquecer, beleza. que existe uma lei universal, que é a lei da polaridade, dos extremos. Sempre e quando existiu. a gente está nos extremos, a gente não está no bom lugar. Né? Perfeito. E aí, só para deixar aqui mais uma mensagem que vale muito a pena Por favor. e que serve muito para a gente, que do 8 a 80 existem 72 possibilidades de ser feliz. Que massa. 72. Meu amigo, você tá em qual? Sai do 8, sai do 80, vai, escolha um aí, né? Entre as 72. Saia, porque, olha, estar no extremo é o maior risco que você fui pode lá pras 41, estar. tá bom. Tá ótimo, Tudo tá bem. ótimo, tá muito bom. E sobre a sua pergunta, todos nós vamos acessar, à medida que a gente vai evoluindo, por nível de consciência, blocos de resistência. Eu tenho bloco de resistência ainda. Você deve ter bloco de resistência. Tenho. E a gente não vai parar de melhorar. evoluir. A questão é que a gente vai passar uma linha do tempo para dissolver um bloco de resistência. Então, aquela pessoa que ainda não está no nosso nível de consciência, vamos dizer assim, não está buscando olhar para dentro, não está buscando se conhecer, não está se permitindo mergulhar nas suas sombras, olhar para a parte de você que não é tão boa. Sabe aquelas perebinhas? Sim, Pronto, sim, não quero sim, olhar, está disfarçando. Daqui a pouco eu falo sobre o passado, mas tudo bem. Essa Seu pessoa, passado te condena? ela vai levar mais tempo. Ela vai levar mais tempo, mas ela chega, porque a própria vida se encarrega de criar o caos. Você já ouviu falar sobre a teoria do caos? Já, Elson? Relembra, por favor. Essa teoria do caos nos fala que se você não se desenvolve, se você não busca avançar por você, o universo, o sistema, porque nós estamos dentro de sistemas, né? Tudo é sistêmico. Certo. Né? Ele vai se encarregar de criar uma situação, uma tempestade, um redemoinho, para fazer você olhar para você. Então, aquela pessoa que não é tão agradável na empresa, aquela pessoa que você não simpatiza muito, ela faz parte de um processo de caos para você olhar para partes em você que você não estava olhando. Então, o outro sempre será um personagem, sempre será um mestre na sua vida, para ensinar você mais sobre você. Mesmo sendo uma pessoa, digamos, Um carrasco, carrasco. um corrupto, uma pessoa desleal, aquela que puxa o seu tapete. Eu já encontrei algumas pessoas assim. Aquela que se aproxima só para sugar. Ou aquela que disfarça, que é o bom amigo, mas está torcendo para você cair. Com certeza. Ela está ensinando você... Já encontrei vários. Ela está ensinando a você a ser mais power, a você confiar mais em você. Isso é uma verdade. Desculpa te atrapalhar, Não, mas pode falar, que eu já vou aproveitar e tomar água. Eu estava querendo mesmo. Mas é incrível como no nosso caminho, acho que de todo ser humano, né, tem alguém que sempre tem alguém nessa linha aí. Eu tenho uma pessoa, e obviamente, por questões de ética, jamais citarei o nome, mas essa pessoa, ela me ajudou demais. Eu demorei para descobrir que ela foi importante na minha vida. Mas sabe aquele algoz? Aquele cara que desejou o mal e trabalhou assim, de maneira ferrenhamente. Não é fácil a gente fazer o outro chorar, mas esse cara tinha essa capacidade. Mais interessante que ele não era só comigo também. É meio que do sangue dele. O cara, assim, acho que ele veio ao mundo com esse instinto, não sei. E ele estava empenando mesmo, assim. Ele passou muitos anos no meu caminho
E eu sofri pra caramba. Eu lembro que tinha vezes que eu parava o carro pra chorar por conta desse camarada. E ele, o cara assim, ele tinha um poder, ele tinha a caneta na mão, então ele se aproveitava disso, obviamente, para... Até o dia também que eu parei, um dia eu disse, não, agora peraí, agora vai ser minha vez. Aí um dia eu entrei na sala e quebrei o pau mesmo, assim, e virei a caneta, virei tudo e realmente consegui subverter toda a realidade. Mas de forma muito, eu tive que usar essa expediente, coisa que não era normal e nem deveria, mas não só esse, vários outros, para poder me livrar. Mas no final das contas, eu tomei várias decisões por conta desse sofrimento que me fizeram crescer. Perfeito. E me fizeram chegar onde eu cheguei. E teve delas, que eu não vou citar aqui, porque senão eu passo o recibo, que foi interessante, que foi a que deu a maior guinada na minha história. Perfeito. Entendeu? Por conta da atitude. Esse cara foi extremamente... Sabe aquele carrasco mesmo? Assim, ele é sem dó, ele não tem piedade, não. Mas assim, eu terminei que até me mudando de cidade. Assim, eu dei uma virada e o principal pivô era ele. E hoje eu encontrei com ele já algumas vezes e dou um abraço. Eu vou lá dar um abraço. Toda vez que eu encontro ele, eu tenho uma gratidão. Muito bem. E eu só não fiz ainda porque eu não tive coragem. Você foi tão ruim comigo que você foi bom. Eu tenho um tributo a você, assim, entendeu? Uma dívida de gratidão, porque ele realmente me empurrou para cima. É aquela frase que assim, não te desanime, né, que até um chute na bunda te faz caminhar para frente. Verdade. Não tem? Tem. Porque esse caso foi bem interessante e ele realmente empurrou. Muito bem. Por conta desse tipo de ser, né? E aí, fazendo sequência a sua colocação, de que nesse cenário, até as adversidades faz com que você possa ativar, né? Se conhecer e ativar seu poder. Isso. O seu algoz quebrou a sua resistência. Sim. Você vai ser tudo o que você nasceu para ser. Você vai passar por todo o processo que você tem que passar. E a evolução, ela não é racional. Não se explica, ela é intuitiva. Muitas pessoas me procuram, como faz? Só sentindo, só vivendo. Porque o segredo está no sentimento, é no sentido que você dá. Hoje você dá um sentido bacana, você é grato, você abraça, você percebe que você pulou, né, deu um salto enorme em evolução. Sim. Está vivendo o que você quer viver. Sim. E foi necessário que Deus preparasse um personagem para tirar você do comodismo e dizer para você assim, você não nasceu só para ser isso, querido. Vamos lá, vamos se mexer. Para ativar em você o seu poder de dizer assim, não, eu vou quebrar esse padrão, eu não mereço isso. Eu não mereço ser tratado assim. Não é para isso que eu estou aqui, eu vim para somar, eu quero mais da vida. Então, quando isso acontece com você, é a teoria do caos que a gente está orada. Para quebrar a sua resistência, para você ser power e para você seguir. Você tinha 2 caminhos. Você poderia escolher se retrair, sim, aceitar aquela condição e deixar de ser quem você nasceu para ser. E você poderia trazer a sua emoção, extravasar essa emoção, que em alguns momentos ajuda, tá vendo? Sim. E dizer para o que você veio ao mundo. Ele foi só a personagem. Se não fosse com ele, seria com a próxima pessoa. Mas você seria motivado a quebrar a resistência de pensar da mesma maneira e de aceitar um contexto que não era para você. E no mais profundo do seu ser, você também foi educado a fazer uma autorregulação das suas emoções em outros contextos. Perfeito. Porque você conseguiu ter um termômetro de até onde você pode ir. Perfeito. E do que você não pode deixar que aconteça para você chegar lá. Caramba. É isso. Esse episódio do The Cast está se tornando um divã. E eu estou aqui disposto a abrir. Adorei. Porque é profundo. Na próxima vez que a Cris vier, eu vou trazer uma almofada aqui. Vou colocar aqui para algumas situações a gente começar a bater na almofada aqui. Vamos embora. Uma forma da gente se livrar. Mas estou gostando muito. Pena que o tempo não está mais. Você volta aqui, viu, Cris? Volto, aí, com muito agora, prazer. Vamos fazer outra temática aqui e tal. Mas antes de a gente caminhar para o encerramento, me fala um pouco sobre o método Power. Okay. Agora, você tem uma ideia, tudo a gente vai se aprofundando, né? Eu aprendi muito com a vida, por isso que às vezes eu gosto de ir, eu gosto de conhecer, eu gosto de... Porque tudo que a gente só escuta,
E é incrível como o ser humano faz julgamentos daquilo que de fato não conhece. Sim. Eu já me peguei em vários momentos. O achismo, né? Eu acho que. Quando você vê que chega perto, que você. Ah, tá, entendeu? Você descobre que a realidade dos fatos, tanto pro lado positivo como pro negativo. Sim. E a gente escuta muito assim, método pau, minhas pau. Eu já sabia, né? Mas vou me colocar no lado de quem não conhece. Essa mulher não tem muito juízo, não, né? Essa história de meus pau, que negócio do cara. Né? Mas, gente, tem total sentido. Pau é poder, entendeu? Então, ela está falando exatamente essa história do ativar seu poder, e isso tem sentido. Você pode até não acreditar. Beleza, você continua sem seu poder. Fica aí onde normal, você tá. né? É uma escolha. Uma escolha, né? Uma escolha. Fica sem acreditar e fica com seu poder inativo. Aí, né? Me fala sobre o método Power que a Cris Oliveira trabalha. Pois é, meus powers e minhas powers que vão assistir, né? Exatamente. E eu sei que tem muita crítica, Fala eu não tô nem aí. Olha, como é que você Minha chama? power, meu power maravilhoso. Você que nasceu para ser tudo que você merece, para viver o extraordinário. Vou falar um pouquinho aqui do que a gente viveu na jornada do Método Power e contar para quem quer entrar agora, porque as inscrições vão abrir em novembro. Aproveite, faça seu pitch. O TheCast também tem essa função. Que legal, faça gratidão. Seu pitch e vamos embora. O Método Power é um programa de desenvolvimento humano, onde a turma de alunos se conecta comigo em 7 encontros semanais para ir ativando esse momento e esse poder Power de forma sequencial, em um processo. E a gente também traz dentro do Método Power treinamentos que vão segurar esse processo de desenvolvimento, de destravar. Então, a gente trabalha reprogramação, a gente trabalha expansão mental, a gente trabalha definição de projetos e planos e a gente trabalha você para viver no plano da sua vida, através de uma metodologia que envolve neurociência, psicologia positiva, coach, hipnoterapia, física quântica e também um pensamento sistêmico complexo através das sessões de ajustes sistêmicos que os alunos vivem dentro do processo. Caramba! Eu vou reservar a volta da Cris aqui para falar. O tema do episódio é assim, Método Power. Beleza. Pronto. Combinado. Fechou. Aí você vai falar de cada passo aí. Vou. Lógico que vai ser só spoiler, né? Você vai ter que fazer, né? Viver a experiência. E o legal é que a experiência. gente tem uma comunidade e todas as atualizações sobrem para todos os alunos, Boa. porque a evolução é um processo contínuo. Contínuo. É tão interessante, as alunas do Método Power também são roteiras. Estão na Rota 7.7, que são as lives que acontecem todas as manhãs. Que massa. Você quer encontrar a Cris, vai lá no Instagram dela. Eu sou Cris Oliveira. E todo dia, 7 da manhã. 7 de segunda a sexta. 7 de segunda a sexta. Olha a disciplina dessa moça. 7 e 7 da manhã, eu sou Cris Oliveira. Você encontra lá ela com a sua live. Da Rota A 7.7. Rota 7.7. E vale a pena. E eu quero fechar esse episódio com chave de ouro, fazendo exatamente a ligação entre tudo isso que você falou e que você faz, que tem muito mais, aqui foi só uma síntese, né, um resumo, com o que a gente também fala que é a transição de carreira, né? Então, assim, se você compreende, absorve e aceita essa metodologia, esse pensamento, a probabilidade de você fazer uma transição de carreira exitosa, de sucesso, ela é bem maior. Verdade, Jailson. E o motivo é simples. Você mergulha no seu eu, você se descobre, você passa a ter segurança para onde você quer ir. Perfeito. Simples assim, não tem mistério. A gente brincou aqui com a história da bruxa, mas é mera brincadeira. Porque é ciência, é prática, simples. é realidade, é simples, entendeu? E eu sou testemunha, Cris, que esse tipo de trabalho ali é fenomenal. Eu, em 2004, fiz uma imersão em São Paulo, meio que fui jogado lá. Na época que eu estava numa empresa, eu era daqueles que o que a empresa promoveu eu aceitava. Se tivesse até show de balé, eu ia, entendeu? Foi de graça, eu estava lá, então tudo eu queria. E quando Muito bem. eu quero aprender, É isso. aí me jogaram lá, eu disse, eu vou fazer lá uma imersão. Eu digo, vamos embora. Me jogaram num hotel lá em São Paulo, Massa. passei uma semana. Cara, foi transformador. Massa. Fiz agora recentemente. Eu acompanhei. Acompanhou, né? Uma jornada, não foi? Jornada dos 7 dias com o Marcel Maravilha. Coelho. Foi ótimo. Top. Tem um pouco do que você colocou aqui. Assim, é um trabalho sério, legal. Que legal. E isso, gente, engrandece e fortalece a gente como ser humano. Porque quem é ser humano não existe máquina. Você pode até Não. tentar ser, mas não vai conseguir. Não vai. Então, Cris, você está de parabéns.
Gratidão. Gostei muito do seu trabalho, de te conhecer aqui pessoalmente e com certeza você voltará. Eu tenho interesse nisso, até porque a nossa conexão ela tem um vínculo muito focado nos objetivos. Sim. O objetivo é muito parecido. Quero deixar com você a palavra para você aí agradecer e falar o que você mais entender no seu coração. O tempo é seu. Gratidão. Quero agradecer a você, honrar você, a sua história, honrar esse convite e dizer a vocês que estão aí, que estão nos assistindo, que ouviram, que vocês sempre podem mais. Em nenhum momento permita que você venha para essa vida, que você tenha a oportunidade de existir sem desfrutar de ser quem você é. Você nasceu, foi para ser feliz, foi para viver o extraordinário. Então, decida ser power, decida assumir a vida por a sua vida, fazer por si mesmo. Tome a vida para você e ative todos os dias esse poder que já nasceu com você. É isso. Muito bom, Cris. A gente te agradece a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham. Vai lá e se inscreve no nosso canal. Acompanha também o trabalho da Cris. O Instagram dela é bem prático e ela ativa o poder com força mesmo. O Instagram dela já é assim, eu sou, né? Como é essa história? Eu sou Cris Oliveira. Não tem ninguém igual a mim. E sendo Caraca. quem eu sou, com a minha luz, com a minha sombra, eu decido ser um ser humano em evolução. Que bom. Para contribuir com as pessoas. E assim eu sou mais feliz. Muito bom. Essa indicação, né, do seu Instagram, eu sou, ela tem esse peso, né? Esse sentido, sim. né? Eu sou filha, né? Sou imagem e semelhança de um Deus que tudo pode. Bom, que bom. E é com essa consciência que eu ativo o meu poder todos os dias. É me perguntando, sabe, Jailson? Pergunte sempre para você o que Deus pode fazer por meio de mim hoje. Assim você vai sempre ter poder. Muito bom. Então a gente conclui esse episódio exatamente fazendo um tributo a Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode tudo fazer. E eu costumo não, às vezes, fala muito tal demais em Deus assim, mas eu tenho uma fé muito grande e dentro do coração ecoa essa voz, né? E sempre que posso, acho que no momento propício, fazendo jus até aquela palavra que diz não colocar o nome de Deus em vão. Sim. E obviamente quando você chega nesse estágio, como é o seu caso, de sempre falar, a gente percebe que é do coração, isso é muito bom. E dependendo da circunstância mais ainda, então essa para mim é propícia, né? O tipo de conexão que a gente fez, o que a gente tratou aqui, tem tudo a ver com o que a gente crê, que no caso aí é em Deus, é no Sim. Pai, no Filho, no Espírito Sim. Santo, a gente crê. Sim. E tem ciência de que ele pode mover as águas, ele pode transformar vidas. Sim. E que também qualquer ciência que a gente possa tratar, seja ela qual for, se não tiver também a mão de Deus, nada resolve. Nada então, resolve. a você que crê, o nosso abraço, a você que não crê também. E assim a gente conclui o nosso TheCast de hoje. Cris, muito obrigado. Gratidão, Até querido. a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos que nos seguem. Até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.